Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 17, versos 10 ao 13, vem falar para nós de algo bem intrigante e que muitas vezes é mal interpretado ou mal compreendido por algumas religiões. Por exemplo, o espiritismo kardecista, os espíritas, eles vão interpretar como sendo de fato a reencarnação de Elias que está em João Batista, Ou seja, que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas vamos ver o que diz o texto e vamos tentar aprender. Não sei se vocês já perceberam, eu trago uma reflexão, uma questão mais de exortação, às vezes uma resposta a algumas indagações a respeito da doutrina católica e também algumas reflexões mais doutrinárias, para que a gente possa também saber onde nós estamos inseridos. Estamos inseridos na Igreja Católica e qual é a fé genuína, qual é a fé católica que a Igreja estabelece. Então vamos lá, diz assim o Evangelho de hoje. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Então eu dou uma paradinha aqui no versículo 10. Eles perguntaram por que Elias deve vir primeiro. Então, por que os fariseus, por que os mestres da lei, melhor dizendo, estavam dizendo que Jesus provavelmente ou não necessariamente não seria o Messias? Porque o Messias seria precedido da vinda de Elias. Elias teria que vir para preparar o coração do povo de Israel para poder chegar o Messias. E quem é que diz isso? Quem vai dizer isso é o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versos 22 ao 24, vai dizer o seguinte: Profeta Elias, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no monte Horebe. É o Senhor falando aqui por meio de Malaquias. E agora ele vai dizer: vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. Então, o profeta Malaquias vai dizer que o Senhor de fato enviaria Elias antes da vinda do Senhor. E São Lucas diz no capítulo 1, a partir do versículo 10, o seguinte, mostrando que João Batista é o Elias que deveria vir. Mas será que, na mesma perspectiva que os espíritas têm de João Batista ser a reencarnação de Elias? Veremos. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Falando de João Batista. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante de Deus com o Espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui os espíritas vão alegar, é de fato Elias. Elias é de fato João Batista que reencarnou. Só, meus amados irmãos, que o próprio João Batista vai dizer em São João, capítulo 1, a partir do verso 20, vai dizer o seguinte, Testemunho de João Batista. São João, capítulo 1, verso 20. Ele fez esta declaração, que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Por que João Batista está dizendo isso? Voltemos ao versículo 19. Este foi o testemunho de João Batista,
quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez esta declaração, que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Voltaram a perguntar. Perguntaram-lhe eles: és tu Elias? Disse João: não o sou. Perguntaram: és tu o profeta? O profeta, não é um profeta. És tu o profeta? Ele vai dizer: não. Então, és tu o profeta, né? O grande profeta, ou seja, o Cristo. E ele vai dizer: não. Então, nós podemos ver que aqui, da própria boca de João, João vai dizer que não é o grande Elias que reencarnara. O profeta Eliseu, no segundo capítulo dos Reis, no segundo livro dos Reis e também no segundo capítulo, capítulo 2, ele vai presenciar Elias sendo arrebatado ao céu. E veja o que acontece. No capítulo 2 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 9, vai dizer assim: tendo passado Elias, disse a Eliseu: pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu: seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. No versículo 12 vai dizer: vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, vendo isso que quando Elias estava sendo arrebatado ao céu, né? Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel. E não o viu mais. Tomando então as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Veja, ele bateu com o manto e não perguntou onde estava o espírito de Elias. Ele perguntou onde estava o Senhor, o Deus de Elias. Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e o outro lado, e Eliseu atravessou. Versículo 15, segundo Reis 2,15. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: o espírito de Elias repousa em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele, e disseram: sabe que entre os teus servos há 50 homens valentes que poderiam ir em busca do teu amo. Talvez o tenha arrebatado o Espírito do Senhor e atirado com ele para algum monte ou para algum vale. Não o mandeis, diz Eliseu. Respondendo Eliseu. Então veja, os profetas disseram, né? Os filhos dos profetas disseram ao povo: o espírito de Elias está sobre ele. Sobre quem? Sobre Eliseu, que tinha pedido uma dupla porção do espírito de Elias antes que ele fosse arrebatado aos céus. E Elias disse: se você me ver sendo levado, eu te darei. Então quer dizer que Elias, mesmo vivo sendo arrebatado, dividiu a sua alma e ficou com uma parte e deu 2 partes de sua alma a Eliseu, porque Eliseu pediu uma dupla parte, uma dupla porção, podemos dizer. E ele vai e dá. E depois os filhos dos profetas vai dizer que estava sobre Eliseu o espírito de Elias. Mas Elias estava vivo. Elias foi arrebatado ao céu em vida. Elias não morreu, ou seja, não desencarnou. Então, como poderia o espírito de Elias, a alma de Elias, encarnar, e pior, com uma dupla porção, e encarnar em Eliseu, que já estava vivo e conversava com o próprio Elias? Então nós podemos ver nitidamente que é impossível. E ainda existe outro detalhe, que é a transfiguração do Senhor. Na transfiguração do Senhor, o profeta Elias aparece conversando com Jesus e Moisés a respeito da morte de Cristo. Só que João Batista já tinha sido morto.
Se João Batista já estava morto, quem iria aparecer na transfiguração? Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quem iria aparecer na transfiguração já não seria mais Elias, uma vida muito passada. Deveria ser o próprio João Batista. Então nós percebemos nitidamente que esta onda de reencarnação, ela não é verídica. As Sagradas Escrituras não diz nada sobre isso. E o próprio Evangelho de hoje, que nós paramos aqui, porque eu ainda aqui estou respondendo a pergunta, dos discípulos de Jesus, que vai dizer por que os mestres da lei dizem que Elias deveria vir primeiro. Agora vamos para o que Jesus ensina. Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. E aqui, muitos dos espíritas, ou todos, vão dizer que eles não reconheceram porque não sabiam que João Batista era a reencarnação de Elias. E Jesus vai dizer, mas ao contrário, não o reconheceram, mas ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Então, Denis, aí o versículo 13 confirma. Então, os discípulos compreenderam que Jesus falava de São João Batista. Mas, como nós vimos em São João, evangelista, no capítulo 1, o próprio João vai dizer que ele não é Elias. Então, meus amados irmãos, o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é simples. O Espírito de Deus que repousa sobre Jesus no batismo é o mesmo Espírito que agiu através de Elias, que agiu semelhantemente através de João Batista, que agiu através de Eliseu. E é por isso que Eliseu, já homem feito, recebeu uma dupla porção do Espírito de Elias, ou seja, do Espírito de Deus que agia em Elias. E Eliseu o recebe. Mas, para concluirmos, basta a fala do próprio João. E, no versículo 21, é perguntado: Pois então, quem és? Perguntaram-lhe eles: És tu Elias? Disse João Batista: Não o sou. Não o sou. Então não sou Elias, não é Elias. Meus amados irmãos, a carta aos Hebreus vai dizer que o homem está fadado ou está destinado a morrer uma só vez e depois ele segue ao juízo. Não tem essa de reencarnação. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. E peçamos ao Senhor, peçamos ao Espírito Santo a graça de termos fé naquilo que a igreja nos ensina. A igreja é mãe, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo e jamais ensinará algo que seja contrário à palavra, que seja contrário aos ensinamentos de Cristo Jesus. Amém.